Olá, eu sou Andressa Canejo. A gente começa hoje mais um Mundo Pós-Pandemia. Mas antes, não deixe de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. O nosso bate-papo de hoje vai ser um pouquinho sobre a área das ciências contábeis. Hoje eu estou aqui com o nosso coordenador do curso de Ciências Contábeis da UCP e também o vice-diretor do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, o professor Dr. Rodolfo Nicolai, e com o professor do curso, Cristiano Rames. A gente vai falar um pouquinho dessa área de contábeis, com essas transformações que vem acontecendo com a pandemia e como que vai funcionar pós-pandemia. A gente tem visto que todas as áreas foram impactadas pelas transformações geradas pela pandemia, direta ou indiretamente. Com certeza, com a área de ciências contábeis não deve ter sido diferente. Ainda mais num cenário que a gente acabou vendo em que muitas empresas encontraram uma crise inesperada, muitas falindo literalmente e muitas quase que no processo. Vocês viram o que para vocês nesse momento da pandemia trouxe para a área de contábeis, para o contador? Então, Andressa, realmente foi uma mudança muito grande, né? A gente teve vários impactos significativos, mas alguns, assim, bastante evidência, né? Além do aumento de volume, obviamente, que houve uma demanda muito grande, né? Uma área que está sendo realmente muito demandada nesse período. Houve também vamos dizer, um resgate, né? Da importância do profissional de contabilidade no mercado. Não só como um profissional que executa, obviamente, alguns trabalhos burocráticos, mas muito mais um profissional que está ali para auxiliar o empresário, que está ali para auxiliar no próprio processo de gestão, para orientar e para tentar fazer com que as empresas, né, vençam essa fase e consigam cumprir também com todos os processos que estão aí, né? Isso na mídia aí a gente está vendo, né, de incentivos que o governo está colocando no mercado, que obviamente tem, né, processos para serem cumpridos e que a contabilidade nesse momento basicamente está atuando em todos, né? A quantidade de medidas provisórias, de dispositivos legais que a gente está tendo que acompanhar, botar em prática para poder o empresário ter acesso, né, a tudo que está saindo de medida, né, para tentar aí salvar, vamos dizer assim, né, o mercado. Eu acho que é importante destacar também, Cristiano, a gente tem, né, o contador sendo importante tanto na microempresa, na pequena empresa, né, quanto numa multinacional. A gente percebe, por exemplo, que não importa o tamanho da empresa, né, todos estão enfrentando algum tipo de dificuldade nesse momento. Então, às vezes, aquele microempresário que utilizava o contador, às vezes, só como um apoio para legalmente estar correto, agora precisou realmente de um apoio, de uma orientação, de uma consultoria, uma mentoria, né, para conseguir achar soluções interessantes e que mantenham a sua empresa viva, assim como aquela multinacional, né, que tem uma equipe de contabilidade pronta, que com certeza está se apoiando, né, para encontrar a melhor solução financeira, a melhor solução contábil, para manter, né, o maior número de empregados, o maior número de funcionários contratados, evitar demissões, evitar, né, um fluxo de caixa que comprometa, né, a saúde financeira da empresa, enfim, manter a saúde, né, das suas finanças. Então, eu acho que tanto pela ótica da pequena empresa quanto da grande empresa, né, a gente consegue de fato resgatar a importância da profissão e do profissional, né? Quando a gente fala aí até do papel do contador, principalmente também nas pequenas empresas, né, que às vezes a gente tem o costume de ver umas soluções muito domésticas, a gente superficialmente acha que o contador é o cara que faz a burocracia. Acho que é muito mais procurado ainda nesse período, por exemplo, de imposto de renda. Quais são as competências de um contador? A área de contabilidade hoje é uma área bem vasta, né? Dentro, vamos dizer, do mercado de trabalho, né? Além de todo o processo, obviamente, de pesquisa, de desenvolvimento e tal, que também é uma área que tá forte, né, nesse ponto. Em termos de mercado, ela te dá um leque muito grande, porque hoje, além de você ser o contador tradicional ali da empresa, né, seja terceirizado, seja interno, a contabilidade hoje ela te dá uma visão, como sempre deu, para você atuar, né,
nas áreas de perícia e auditoria, que são áreas clássicas, né, de validação, auditoria muito mais empresarial e contábil, a perícia muito mais voltada para o judiciário, mas que são áreas fortes também, que vão ficar ainda mais fortes, né, com todo esse processo de lei geral de proteção de dados agora. E dentro, né, da área administrativa financeira, você tem todo o processo de custos que hoje envolve diretamente a contabilidade, você tem todo o processo de análise financeira e, não digo a gestão financeira em si, que está ali também junto com a economia e administração, mas o processo de análise financeira hoje é basicamente contábil, né? A fonte de informação, 90% é contábil. Então, o contador hoje ele está muito bem capacitado para interagir nessa parte financeira, né? E não só ficar pendurado na área contábil tradicional. Então, você tem uma gama aí, né, de atuação muito grande que acaba te levando para a consultoria também, né? Então, hoje, se eu tenho uma bagagem, né, de contabilidade de custos e de processo de industrial grande, se eu sou, né, aquele profissional que vai para dentro da empresa, quer conhecer a empresa, conhecer o processo da empresa, eu consigo dar o suporte, né, para o empresário, processo de formação de preço, processo de custeio de produto, processo de análise de rateio. Então, é uma área que é bem forte e consigo dar um apoio para ele na gestão administrativa e financeira. Orientar, calcular os índices, monitorar os índices, né, entender os processos de eficiência, os processos de deficiência, de fluxo de caixa dele, para tentar manter uma política de fluxo de caixa, de endividamento que seja coerente, né, com a empresa, que é uma coisa que aconteceu agora na pandemia, né, que muitas empresas, principalmente de menor porte, estão sofrendo, é que elas não têm a cultura, né, muitas vezes tudo bem, o fluxo de caixa não é tão grande quanto uma grande empresa, mas elas não têm a cultura de gerar o que a gente chama do colchão financeiro, elas não têm reserva financeira. Então, assim, são áreas hoje que a gente, né, pode atuar, e a área pública, né? Porque a contabilidade pública também está tendo um processo de mudança aí violento, está tendo uma reformulação muito grande, está sendo muito bem aprimorado, né? Várias normas novas saindo, e é uma área aí em vasto crescimento também, né? Então, assim, a gente está dentro do processo empresarial, a contabilidade hoje ela é muito versátil. E é uma área que tem um ponto muito interessante, que por mais que ela não seja, né, aquele que vai operacionalizar o processo, normalmente ele é a base, porque a informação contábil ela é uma informação centralizada. Então, hoje, se eu tenho uma estrutura contábil muito, né, bem feita dentro da empresa, bem definida, eu alimento qualquer área com informação financeira, porque todos os números vão passar pela contabilidade. Então, se isso estiver bem formatado, por mais que o contador não vai estar envolvido diretamente no processo de fazer, ele vai ser, em algum momento, requisitado para fornecer uma informação mais ágil e mais, né, concatenada. Então, é uma área bastante vasta hoje. Um ponto legal também que a gente pode, eu acho que a gente pode abordar é um pouco a mudança que está ocorrendo no sentido de que as competências mudaram, eu acredito, nos últimos 10, 15 anos, e acredito que a gente possa estar passando por um novo ponto aí de disrupção, né, de mudança drástica nessas competências necessárias. Né? Então, você tinha, bem antigamente, né, uma visão do contador que seguia umas regras contábeis, né, tinha um procedimento um pouco engessado, e com a adoção das normas, né, você tem agora um contador que ele é parte integrante do processo decisório das empresas. Então, a partir desse momento, né, você, na verdade, multiplica exponencialmente o papel que o contador pode exercer dentro de uma empresa, porque, como o Cristiano colocou, ele não está mais só gerando informação, ele também gera informação. É um papel que continua sendo importante e continua sendo competência do contador. Mas como agora você tem normas, e essas normas elas permitem ter flexibilidade na hora de organizar a contabilidade de uma empresa, você tem tomada de decisão. Né? Então, optar por um tipo de regime, outro tipo de regime, aí você vai entrar para o lado fiscal, para o lado financeiro. Você pode pensar também, até propriamente o próprio mercado financeiro, o papel, né, que o contador pode ter utilizando o mercado financeiro a seu favor. Isso tudo, né, permite agora que o contador tenha decisões a serem tomadas, o que faz dele, né, parte do processo de gestão, de tomar decisão da empresa. Então, amplia muito o leque, né,
de possibilidades, né, de atuação dentro da empresa, assim como de competências necessárias, né? Porque agora a tomada de decisão, né, saber tomar uma decisão também é uma competência que passa a ser necessária. Saber, e aí a gente pode falar também de saber se relacionar com pessoas, né? Porque se você a partir do momento que você pode ser um consultor, né, o relacionamento com o cliente, o relacionamento com as pessoas, né, com os gestores daquela empresa que você está prestando consultoria, isso também é algo que vai passar a ser importante. Então, você, com essas mudanças, passa a demandar mais competências, não é mais só a competência técnica, né, de saber as normas, de saber executá-las, mas também saber se relacionar, saber ter o contato pessoal, né, saber gerir pessoas, né, porque a partir do momento que você tem que tomar decisão, você vai ter cargos de chefia sendo ocupados por essa profissão cada vez mais, né, e cada vez mais altos dentro de uma empresa, né, se a gente pensar numa empresa grande porte. Então, essas competências passam a ser também competências que são relevantes para o progresso dentro da profissão, né, para o sucesso do profissional. Né? E se você fala de contador, hoje você tem rede social, então você pode falar da consultoria pensando também em como se promover, né, em como utilizar aí, o marketing, né, a divulgação a seu favor, a propaganda. Então, acho que isso tudo passa a ser relevante dentro desse contexto também. Esse formato que a gente teve que adotar nesse período de trabalho, né, por conta do isolamento social, de trabalhar em casa, com o uso da tecnologia, mostrou, acho que em todas as áreas, mais do que nunca, que essas ferramentas elas podem e somam ao nosso trabalho, né? Não substituindo o humano, mas agilizando aí ou aprimorando as nossas habilidades. Acredito que a contabilidade também tenha sido assim. Qual que a gente até conhece esses escritórios digitais que meio que funcionam como um contador. Como que é essa relação da tecnologia com a contabilidade? Assim, hoje a tecnologia ela já é uma verdade absoluta dentro da contabilidade, né? Hoje a gente, seja a empresa, seja o escritório, seja a consultoria, que não modernizou e não se adequou à tecnologia, ele realmente está alguns passos para trás e está num risco aí, né, de negócio com certeza, porque o volume é muito grande. Então, se você não tiver uma tecnologia, né, adequada, o próprio volume de coisas já te atropela. Mas, assim, e a própria segurança, né, e o processo de gestão, o processo de custo, também, né, hoje, para você ter um escritório com pouca tecnologia, você tem um custo muito grande de manutenção. Então, assim, para a gente hoje, a tecnologia ela é uma verdade, né? Aí, assim, é uma discussão, né, no meio contábil grande hoje, né? Você falou da questão do escritório digital, então é uma realidade, né? Atende basicamente a empresas de porte muito pequeno, né? Porque você tem ali só uma interface tecnológica, você não tem a interface humana, vamos dizer, né? Mas é uma realidade também. Você tem um robozinho lá que vai pegar a sua informação, processar e te devolver a informação, né? Assim, opinião minha, né? Entendo que ainda a figura do profissional é importante, né? Primeiro, questões analíticas, né? Vamos dizer, eu ter um profissional ali com as competências necessárias para poder analisar a situação de uma forma mais, né, mais ampla e às vezes dar um retorno mais adequado, né, para a empresa ou para o cliente ou o que for, para não ficar só uma coisa ali mecânica e acabar gerando um risco ou outro. Mas assim, em portes maiores, aí eu acho que a presença do profissional ela é fundamental, né? Não tem muito como fugir, não dá para você informatizar 100%, por exemplo, o departamento de uma grande empresa. Porém, esse profissional que vai estar lá dentro, ele vai ter que ter as competências, ele vai ter que estar bem fundamentado em normas, mas ele vai ter que estar bem antenado com as tecnologias. Porque hoje você tem ferramentas, né, que, além de te dar agilidade para você poder fazer lá o teu processo, teus fechamentos, porque hoje também as empresas, cada vez mais, isso inclusive para as pequenas empresas, elas estão mais vorazes, né, por informação. Então, não dá mais para o empresário que quer fazer uma gestão adequada você entregar uma informação contábil 6 meses depois, né? E para você ganhar flexibilidade, ganhar agilidade nesse processo, você tem que ter ferramenta de tecnologia, né? Você tem hoje sistemas que vão buscar movimento fiscal dentro da base da Receita,
para poder trazer teu movimento de compra, de venda, e integrar isso, né, com o seu sistema. E, obviamente, você vai ter que ter um profissional ali, né, com a competência adequada para fazer toda a análise, validar e dar, né, a continuidade para não gerar nenhum risco fiscal. Como você tem hoje ferramentas que se conectam com o banco para trazer informação de movimento automaticamente, se conectam com o cartão de crédito para trazer informação. E você tem as ferramentas que as próprias empresas utilizam para a gestão financeira, que você, como contador, não só pode usar a seu favor para poder integrar informações para a contabilidade e depois fazer o papel de análise, como para auxiliar o próprio cliente na utilização da ferramenta dele. Porque essa ferramenta dele dá todo o processo de gestão financeira, mas muitas vezes ele não está, né, apto ali totalmente para fazer a interpretação daquilo e tomar as melhores decisões dentro do fluxo financeiro dele. E, assim, a contabilidade é uma área que te dá essa competência. Então, você pode usar a própria ferramenta, né, da empresa, do cliente, ou o que for, e ajudar, né, no processo de gestão de fluxo de caixa, gestão financeira, gestão de estoque, que são coisas hoje que muitas vezes acabam comprometendo a vida de pequenas empresas, né? E muitas vezes a empresa tem a ferramenta, tem o contador, às vezes o contador nem sabe que a empresa tem a ferramenta, às vezes ele também não foi lá para buscar saber, porque hoje o contador, dentro dessa mudança de perfil, além de ele ser um cara, né, tecnológico, ele tem que vivenciar a empresa. Então, ele tem que ir no cliente, ele tem que conhecer o negócio, ele tem que perguntar se o cara tem um sistema, se o cara tem uma planilha ou o que for, para ele poder usar também essa tecnologia a favor dele. Porque, assim, a contabilidade hoje, a tecnologia é um aliado. Os contadores hoje que realmente estão nesse processo, né, de mudança, vamos dizer assim, eles já têm essa visão. Pô, tem um sistema ali que facilita um processo interno meu e vai facilitar a própria vida do meu analista. Muitas vezes nem vai substituir o analista, vai facilitar a vida para o cara deixar de ser um pouco mais operacional para ser muito mais analista e muito mais orientador. Então, assim, a palavra que o Rodolfo usou que é bem o momento, é mentoria. Então, às vezes eu perco um tempo muito grande executando um processo e eu poderia ter uma tecnologia que encurtaria o meu tempo de processo e eu ia ter mais tempo para analisar e dar um feedback, dar uma orientação para o empresário, entendeu? Então, assim, o futuro da contabilidade, cara, isso aí já está bem, bem claro. É um processo realmente que vai absorver muita tecnologia para tentar ser o menos operacional possível e ser o mais analista possível, para poder dar retorno, dar feedback, né? Ajudar o empresário no negócio do empresário, porque a gente é uma ferramenta para a administração, vamos dizer assim. A gente auxilia no processo administrativo junto com o próprio administrador. Acho que esse procedimento ele é comum, né, a quase todas as profissões hoje, né? A gente vê a tecnologia cada vez estando mais presente. E aí, esse momento, eu acho que tem uma coisa hoje que é uma necessidade, né? Você saber minimamente fazer uma reunião online, né? Participar, usar a tecnologia para se comunicar. Eu acho que isso, qualquer profissão hoje, ela está te exigindo isso, né? Então, acho que essa competência já é igual saber se comunicar, né? Se você não sabe se comunicar, você dificilmente consegue um emprego, até porque você não passa na entrevista, né? Então, saber hoje se comunicar no sentido de usar essas ferramentas a seu favor é essencial. Um segundo ponto, a gente percebe hoje a facilidade que existe já tecnológica de transformar qualquer processo repetitivo, né, em um programa, em um robô, né, em um algoritmo de máquina que repete aquilo, né, ininterruptamente. Então, qualquer profissão, e aí incluindo a contabilidade, enfim, até pro lado médico, né? Por exemplo, toda a parte de triagem de um hospital hoje pode ser feita perfeitamente com um algoritmo, né? Por quê? Porque o profissional que está fazendo a triagem, ele não está dando diagnóstico, ele só está selecionando algumas informações e tomando uma decisão inicial sobre qual a gravidade do caso. Então, ele não está fazendo o papel do médico, não está tomando uma decisão, ele está fazendo um procedimento que foi passado para ele. Né? Você substitui esse procedimento por um algoritmo, né? Preenche as informações, o algoritmo decide o que vai ser feito. Então, mesma coisa com outras profissões. A contabilidade, se você tem, se o seu papel é o papel de repetição, você pega uma coisa aqui, mexe nela e devolve uma outra coisa ali. Pega uma coisa aqui, mexe nela, né? Pega uma informação, organiza ela e entrega. Se você ficar só fazendo isso,
O robô faz para você e faz muito melhor, muito mais rápido e sem erro, né? Coisa que o ser humano talvez não consiga fazer. Então, também é um momento de repensar, né, de que forma, né, o profissional se insere no mercado. Né? Porque não tem mais espaço para executar a função de maneira repetitiva. Né? Ou você se diferencia, se coloca, de fato, como alguém que vai analisar, que vai orientar, tomar decisões, pensar o problema, ou você está fora do jogo. Né? Porque qualquer coisa que saia disso, que envolva, né, a habilidade do profissional em tomar uma decisão, em analisar um problema, né, em, de fato, empregar o seu conhecimento de maneira individualizada naquele problema que está se apresentando, qualquer coisa que fugir disso, a gente vai ter, em algum tempo, né, se já não tiver hoje, uma máquina, né, que faça isso melhor do que a gente. Quando a gente fala em atuação no mercado, acredito que todos os profissionais precisaram se adaptar e trabalhar de casa, o que a gente fala, né, do teletrabalho. Para algumas áreas, isso acabou surgindo como um novo campo, uma nova forma de atuação. Para outras, acabou impulsionando, e aí as empresas, enfim, as áreas vão adotar isso pós-pandemia. Para a área da contabilidade, como é que isso funciona, a questão do teletrabalho? Para a contabilidade, isso virou muito rapidamente uma realidade, né? Então, assim, a gente tinha aí uma corrente pequena já adepta, né, a home office e tal, e uma corrente muito grande resistente a esse tipo de trabalho. Então, já existiam algumas empresas, né, que adotavam isso num volume bem pequeno, né, e com o advento aí da pandemia, infelizmente, isso virou uma realidade. Então, a gente teve que botar as pessoas para trabalhar em casa. Só que em algumas áreas, né, comparando aqui só para a gente ter parâmetro, né, você pegar o comércio, por exemplo, o comércio ele sofreu assim, né, um processo muito violento porque ele fechou as portas. Então, se eu tenho, né, uma loja vendo um produto e tem um vendedor lá dentro, esse vendedor ele foi para casa e ficou em casa. Ele não, basicamente não teria muito trabalho a fazer. Obviamente que você tem um processo interno de reorganização, né, de controles, mas basicamente você parou. A contabilidade foi um pouco diferente, na verdade foi muito diferente, porque a gente não parou, muito pelo contrário. Então, assim, seja o escritório de contabilidade, seja o consultor, seja a empresa com seu, né, departamento de contabilidade, não parou o setor, porque por mais que as empresas, né, tenham fechado a porta, vamos tomar o pequeno comércio, por exemplo, ele teve todo um processo ali de redução, suspensão de contrato de trabalho que saiu do dia para a noite com alguns problemas, óbvio, porque não dá para implementar uma coisa desse porte da noite para o dia, né, com 100% de acerto. E foi o contador, né, o escritório de contabilidade que assessora, que pegou isso tudo para formatar, para entender, para estudar, para preparar todo esse movimento para poder dar entrada para todas as pequenas empresas daquela localidade. Então, assim, o escritório de contabilidade ele não parou, em momento algum. Né? A empresa com seu setor contábil também não parou. A indústria, se a gente pegar, boa parte das indústrias continuaram produzindo. Né? Algumas se remodelaram ali para atender a nova tendência, algumas acabaram, né, entrando no gancho da Covid para fabricar produtos ligados, né, à pandemia, máscara, etc. e tal, e não pararam. E a contabilidade, enquanto a empresa respira, ela respira. Enquanto mexer um centavo, a contabilidade ela trabalha. Então, assim, para a gente, isso teve um impacto muito grande. E você, né, empresário, acho de forma bem consciente, ele tentou fazer o quê? Vamos deixar dentro da empresa o que é extremamente necessário. E o resto das pessoas vão tentar botar em casa para, né, realmente aplicar o isolamento social, que eu acho que é uma medida correta. Os escritórios de contabilidade foi a mesma coisa. Todo mundo parou e foi fazer home office. Né? Primeiro mês é uma novidade, toda novidade, né, tem ali os seus percalços, os seus problemas. Segundo mês, funcionou. Hoje, né, nas conversas que a gente tem aí com outros colegas contadores, muita gente já está se organizando e se planejando para, quando passar todo esse processo da pandemia, manter pessoas em home office. Então, você tem situações, obviamente, que às vezes a pessoa não tem
né, uma estrutura adequada em casa para trabalhar em casa. E aí é óbvio que você não vai, né, manter uma pessoa trabalhando em casa sem uma estrutura adequada, que aí não faz sentido. Mas, assim, hoje as pessoas têm notebook, né? A boa parte das pessoas tem uma mesinha, um canto em casa que usa até para estudo. E tem pessoas que, né, no nosso caso lá, por exemplo, a gente viu que tem pessoas que a partir do home office tiveram uma performance muito acima do normal. Porque o foco delas em casa é completamente diferente do que, de repente, né, num salão de uma empresa com umas 30, 40 pessoas, né, com ou detalhes ali que podem desviar a tua atenção, ou com requisições que às vezes nem teriam que ter sido feitas para você, mas que você vai ter que se envolver no processo. Então, assim, a gente viu que hoje, né, para a contabilidade, também o home office é uma verdade. Então, muitas empresas já estão se adequando, né? E muita gente já viu que você pode também mesclar um pouco. Em alguns momentos críticos, você deixar o profissional trabalhando, né, remotamente, para, de repente, ele ter um pouco mais de foco, ter, né, uma situação mais adequada, e em outros momentos ele está dentro da empresa, porque a gente já viu que fazer reunião, como o Rodolfo falou, hoje fazer reunião, a não ser que você estiver sem luz, sem internet e com o computador quebrado, porque você faz. Né? Então, assim, você do celular, se estiver no meio da rua, tiver uma reunião, você vai para uma cafeteria com um lugarzinho mais, né, adequado, vai para o museu e faz a reunião. Então, assim, isso aí já está bem, né, tipo, bem reforçado já para todo mundo. Então, assim, hoje ficou muito evidente, até para aquela corrente, né, tipo, mais ainda restrita, com um pouco mais, né, de resistência a manter a força de trabalho em casa e trabalhar remotamente, a mente, né, já está diferente, já estão enxergando o processo de forma diferente. Por quê? Porque não teve saída, teve que testar, testou e funcionou. Né? Mas, tipo, tirando essas situações, se for um profissional concentrado, organizado, vai trabalhar de casa. E isso para as empresas, você tem também um fator custo, né? Então, e a própria locomoção. Então, eu vou, né, te dar um exemplo meu. Eu tenho um funcionário que mora depois da posse. Então, o tempo de locomoção que a pessoa leva, às vezes, até o trabalho, se ele trabalhar de casa, pô, ele vai render muito mais, ele vai trabalhar mais feliz. Muitas vezes ele vem e vai para casa em horários em que o trânsito é ruim, né? O ônibus está lotado, o fluxo é estressante. E, às vezes, esse cara vai acordar 5 para as 8 da manhã, vai trabalhar de 8 até as 6 e vai render 2 dias em um. Então, assim, isso hoje, né, para a nossa área já ficou validado, porque o contador ele era resistente nesse ponto. Né? As empresas de auditoria, já ao contrário, não. Já é um processo comum para as empresas de auditoria, o auditor trabalhar em home office. Né? Por motivos ABC, até pela distância. Eu tenho um cliente lá na Amazônia. Mas eu vou entrar na base de dados dele para trabalhar com os documentos que estão arquivados em PDF e usar um sistema que eu acesso de qualquer lugar do mundo. Se eu tiver que fazer uma reunião, eu vou fazer como a gente está fazendo aqui. Para que eu vou sair de casa? Para que eu vou para a empresa de auditoria, de repente pegar 3 horas de trânsito? Então, assim, isso é uma realidade que não vai ter muita saída e acho que vai ajudar bastante em algumas situações específicas, né? De força de trabalho, de rendimento, né, do profissional e até de flexibilização para o próprio profissional, né? Que às vezes o cara vai trabalhar mais feliz dentro de casa do que de repente na empresa, com um monte de gente falando, um monte de telefone tocando. E nas necessidades, beleza, vamos para dentro da empresa, vamos fazer reunião, vamos atender o cliente ou vamos para a empresa do cliente, né? Então isso aí para mim isso já está consolidado e já é uma realidade já forte dentro da área. Acho que o Cristiano foi muito completo na fala dele, né? O caminho é esse mesmo. Acho que as empresas elas estão enxergando que essa situação ela muitas vezes é benéfica, né? Na maioria das vezes, diria eu, benéfica. E se você for para analisar até de uma maneira mais ampla, o home office ele pode ser solução para diversos problemas em grandes cidades, por exemplo, como o trânsito, como poluição,
Enfim, de uma maneira geral, assim, você tem um impacto direto na vida do trabalhador, né? Como se pensar num amigo num funcionário que não se desloca 2 horas, né, e trabalha de casa, ou não perde 2 horas do dia se deslocando e trabalha de casa, esse funcionário com certeza vai ter um dia mais feliz e, consequentemente, mais produtivo, né? Desde que ele tenha, né, um ambiente apto a trabalhar, né? E aí você pensa também que ele vai ter uma cidade mais limpa, uma cidade com menos trânsito, enfim, quando ele puder sair de casa, ele fazer isso, né, sem tanto transtorno. A gente só não pode ter muito cuidado de ligar, né, esse período estressante que está sendo, né, de isolamento social, no qual você não está saindo para trabalhar, mas também não está saindo para jogar bola, não está saindo para jantar, né, para ir ao cinema. Então, isso tudo, né, é extremamente estressante e, né, frustrante também, de certa forma, né? A gente, às vezes, tem a sensação de que está perdendo aí um tempo da nossa vida, que a gente podia, né, tá fazendo algumas coisas e não está fazendo. Então, a gente tem que isolar, né? Agora, se você está trabalhando de casa, mas você tem a liberdade de fazer essas outras coisas todas, seu lazer, normalmente, é bem possível que tua qualidade de vida aumente consideravelmente. E aí a gente pensa em produtividade, pensa em retorno. A empresa vai ter que entender como cobrar esse profissional, né? Porque você não pode cobrar ele de casa horas de trabalho, você tem que cobrar ele a partir de produtividade, né? De projetos, tem que entregar isso, tem que entregar aquilo. E ele vai fazer dentro ali do horário dele, do que o profissional, ele dentro da sua casa, né, do seu ambiente, vai conseguir produzir. Então, eu acho que é o futuro, né? Eu acho que chegou para ficar. Eu não vejo um retorno nesse processo. Ou se tiver um retorno, ele vai ser mais à frente, não vai ser agora. Eu acredito que a gente vai se intensificar, né, nesse processo de home office. E obviamente, algumas profissões, como o Cristiano colocou, você tem uma loja física, né? Não tem como o teu vendedor fazer home office, né? Não tem como ele ficar vendendo de casa, mas talvez algumas outras pessoas envolvidas naquele processo possam sim fazer trabalho de casa, né? Então, dentro das possibilidades, né, e aí para o contador em específico, né, o trabalho dele é possível sim ser executado por home office. Então, acredito que chegou para ficar. Não vejo, né, uma reversão desse processo quando acabar essa pandemia. Muito pelo contrário, acho que a gente vai ficar aí talvez no meio termo entre o que está sendo hoje a realidade e o que era antigamente, né? Mas no meio termo com a tendência de se aprofundar ainda mais nesse processo. A gente teve um processo recente também de imersão no trabalho, né? Então, algumas grandes companhias começaram a fazer alguns escritórios onde o funcionário podia até dormir se ele quisesse lá dentro, né? Como se fosse um quartel da empresa, né? Eu acho que isso, em algum grau, já era uma indicação, né, de como você dá um ambiente, né, um ambiente familiar para o funcionário, como é que aumenta a produtividade e a qualidade dele de vida dentro do trabalho, né? E não tem ambiente mais familiar, mais agradável do que a nossa casa, né? Que a gente, né, pensa da forma como, né, individualiza o ambiente ao nosso agrado. Então, acho que, de certa forma, o que a gente tem visto e as evidências aí têm indicado é que chegou para ficar. E quem não é muito feliz com o home office, eu acredito que ainda vai ter a possibilidade, sim, de ir para o trabalho. Eu acho que é até um movimento que os escritórios se reduzam, né? Porque o Cristiano está aí para falar melhor do que eu, né? Pô, você tem muitos custos de manter um espaço físico grande, né? Não só o espaço imobiliário, mas você tem manutenção, você tem uma série de serviços que você contratar, né? Enfim, isso vai gerando um custo muito grande, que o home office, se você puder reduzir tua escala ali presencial para um quarto, um terço, é um terço a menos de custo, né? Em relação a essa parte. Então, isso tudo, eu acredito que leve a gente aí para um modelo híbrido, né? Onde você vai ter uma boa parte de funcionários de casa e alguns funcionários trabalhando presencialmente, né? Até porque, do mesmo jeito que tem pessoas que se adequam muito bem e pessoas que não se adequam ao home office, vai ter clientes também que vão se adequar muito bem a ser atendidos à distância e vão preferir que seja feito dessa forma, e terão clientes, né, que vão exigir, né, que vão querer ser atendidos presencialmente, que vão querer sentar numa mesa, tomar um café, né? Enfim, é da personalidade de cada um. Então, eu acho que também vai fazer parte, né, dessa nova realidade, desse processo novo que está sendo construído, né, a empresa ter as duas possibilidades, né? O escritório ele poder fornecer os dois tipos de atendimento para o cliente,
né? Seja indo até ele de forma virtual, seja, né, recebendo ou indo até esse cliente de forma presencial. Você já, ao longo desse bate-papo, vocês já deram várias dicas desse profissional para eles ficarem antenados aí, para eles realmente se diferenciarem, né, no mercado. E aí, para a gente fechar, eu queria que vocês concluíssem exatamente isso. Qual dica que vocês dão para quem faz contabilidade, ou né, ciências contábeis hoje, para quem quer ingressar, para ele chegar esse profissional aí mais completo? Assim, a dica hoje que eu dou, né, vai estar dentro do gancho todo que a gente pegou aí para cima, mas hoje você, né, parte de tecnologia fundamental, né? Hoje o cara que vai para a área de contabilidade, ele tem que estar antenado, ele tem que buscar, ele tem que conhecer ferramentas, ele tem que pesquisar ferramentas, né? Isso aí, putz, né? Uma segunda língua sempre ajuda muito, né? Porque hoje você tem, né, empresas multinacionais investindo em pequenos negócios aqui no Brasil. E, de repente, vai aparecer alguém de algum lugar do mundo para fazer uma reunião com você que fala inglês. Então, isso é uma coisa que a gente sempre bate muito, né, com os alunos, que realmente é importante, né? Hoje, o profissional da contabilidade, ele tem que ser um profissional de relacionamento. Não dá para ser mais, né, aquele aluno que a mão fica suando lá quando vai apresentar trabalho, né, Rodolfo? Putz, pede para ir no banheiro, meu Deus, pô, vai ter que apresentar. Pô, vai, a gente bota para apresentar porque o cara tem que se preparar, porque ele vai ter isso na rotina dele, né? Hoje você, como contador, você tem que estar na frente da empresa, você tem que estar na frente do cliente, você tem que ir para frente da administração para poder apresentar, né? Apresentar não só números, como apresentar riscos, argumentos, etc. Né? E muitas vezes expor o resultado do seu próprio trabalho, porque senão a gente, né, acaba, às vezes, preparando, né, tipo, análises maravilhosas dentro da empresa, mas não é a gente que apresenta. Então, assim, o processo hoje de relacionamento, de gestão de equipes, porque hoje, seja no escritório de contabilidade, seja dentro de uma empresa, seja na consultoria, na auditoria, o setor contábil não é mais um setor de uma pessoa só. Então, hoje você tem, numa empresa de médio porte, vai ter uma área contábil fiscal ali de 6, 7 pessoas, que de repente você vai estar à frente dessas pessoas coordenando. Então, você vai ter que ser o cara que conhece a tecnologia, né, que vai ajudar aquele processo e que saiba gerir o processo, né? O profissional da contabilidade hoje, ele tem que ter um pouco do perfil de gestor, né? Não, de repente, para entrar na parte administrativa da empresa, mas para pelo menos poder auxiliar esse processo, né? Então, a gente acabou, ao longo do tempo, virando um profissional muito técnico, porém multidisciplinar, porque a gente tem que ter conhecimento, né, da área jurídica, porque hoje boa parte dos contratos, por exemplo, contrato social, acaba parando dentro do escritório de contabilidade. A gente tem que ter conhecimento, né, da parte de análise financeira. Isso é uma dica que eu dou para o pessoal que está chegando, pô, de todo coração. A parte de análise financeira, ela é o futuro da pequena empresa. As ferramentas hoje que se vendem para a pequena empresa estão todas elas calcadas em cima de gestão financeira, né? É um paga-recebe. No final do teu paga-recebe, que é operacional, a ferramenta te dá um monte de coisa maravilhosa, que basicamente é a parte de gestão financeira, que a gente sabe fazer, né? Então, isso é uma coisa que realmente está em voga e vai crescer mais, né? E o mercado é um mercado, Petrópolis principalmente, é um mercado de pequena e média empresa, né? Isso aí. E o resto, sim, obviamente, né? A apresentação, né? Tipo, a forma como você acessa, seja a equipe interna, né? Seja o cliente interno, seja o cliente externo, você saber falar a língua da empresa, né? Porque de nada adianta eu querer chegar numa empresa que vende equipamento de surf e chegar lá todo formal, né? Tipo, sem falar uma gíria, uma coisa parecida, e o cara olha para minha cara e esse cara não fala minha língua, vai embora. Da mesma forma que não adianta, de repente, eu vou atender uma instituição religiosa e chegar lá numa reunião e soltar 25 palavrões. Então, assim, o perfil hoje do contador, para ele poder acessar tudo isso que está acontecendo, ele conhecer a empresa. Isso é uma deficiência que a área teve por um bom tempo e, graças a Deus, está se corrigindo de uma forma muito positiva, que é o contador estar dentro da empresa, o contador andar na fábrica, o contador entender o produto que o cliente vende.
né? O contador conversar com a empresa para entender qual é o problema dela, qual é o anseio dela, onde ele pode ajudar, onde ele pode orientar, porque às vezes o empresário nem sabe que você tem um determinado conhecimento que vai poder auxiliar ele. E isso, querendo ou não, né, tá te expondo de forma positiva, né? Tá mostrando para o mercado que, pô, esse profissional ele tem uma competência que eu nem sabia que tem, mas que é útil, é boa para mim, vai me fazer crescer, então traz ele para perto. Obviamente se valoriza, né, o profissional. E um ponto que o Rodolfo tocou ali que é muito importante hoje na nossa área, né, de uma forma positiva, porque a contabilidade ela tem esse ponto um pouco restrito por questões de norma, de conselho regional, que é o marketing. Então, o profissional da contabilidade ele entendeu, né, que ele precisa também vender o serviço dele. Não é feio vender o serviço dele. O marketing é uma ferramenta altamente positiva, né, uma ferramenta que, se bem utilizada, ela dá retornos assim muito bons, só que o contador, às vezes, ele fica com medo de vender o serviço. Não é muito perfil dele. Né? Ah, não, pô, o importante é a indicação. Sim, é uma área que a indicação ela é muito forte. Se você faz um bom trabalho, a contabilidade ela é uma área que ela gera muita confiança quando ela é positiva. O contador ele é o profissional de confiança do empresário. Mas eu tenho que saber vender o meu serviço, vender a minha qualidade, vender a minha competência. Né? E, assim, hoje você vai nos congressos, raramente você vai num evento de contabilidade hoje que não vão ter pelo menos umas 3 ou 4 palestras de marketing. Para o profissional de hoje entender, olha, é saudável expor o teu trabalho, expor o lado positivo do teu trabalho e vender o teu trabalho, obviamente, né? Porque é um mercado, né? Então, assim, é uma ferramenta que eu também, tipo, né, aconselharia os profissionais que estão chegando a começar a entender, a começar a abrir porta, né? Tipo, conversar com um profissional do marketing que é o camarada que vai saber orientar e vai saber fazer e usar a ferramenta a seu favor, né? Porque a gente tem muito para oferecer, né? E muitas vezes a gente não sabe como mostrar o que a gente tem para oferecer. É uma área que ela tem um leque muito grande, né? E a outra dica que eu dou é tentar entender dentro desse leque qual é realmente a especialidade que a pessoa se sente atraída e tem ali, né, o tino para executar, porque eu tenho uma gama de atuação muito grande. Então, por que não fazer aquilo que eu acho melhor, né? Ou partir para aquilo que eu acho melhor e aí começar a abrir o leque. Porque geralmente a gente vê a contabilidade como uma contabilidade formal só, né? E acaba todo mundo querendo partir para aquele caminho. Mas eu tenho vários outros caminhos dentro da área que eu acho que antes de tomar o primeiro passo, né? Óbvio que a oportunidade às vezes vem antes da decisão, mas conhecer de fato como funciona cada área, cada ramo ali da contabilidade, tentar, né, visitar empresas, andar dentro das empresas, de repente ter um conhecido ou ter uma oportunidade que a própria universidade pode gerar, ou uma aula ou outra, né? Ir para dentro do pequeno comércio, entender o cara, ir para dentro da indústria, entender o funcionamento da indústria e ser um profissional, né, de visão mais ampla, vamos dizer assim, né? Isso aí hoje é muito importante. E o resto né, como a gente fala lá dentro de sala, né? O resto é o básico e principal, que a responsabilidade é a ética, né? Então, desses dois aí, vai construindo o resto que acaba virando uma carreira boa, né? E isso, pô, a UCP é um lugar aí muito mais do que qualificado para formar esse pessoal. Então, assim, basicamente, as dicas que eu daria são essas, né? Além da competência técnica, ficar antenado para o que está acontecendo no mercado fora das normas contábeis, fora da contabilidade, né, nua e crua, vamos dizer assim. Está um pouco mais aberto aí ao movimento que está tendo. Eu vou na mesma linha. Eu acho que tem um tripé, diria, né, que eu acho que é essencial e que a pessoa tem que presumir que é o mínimo que ela vai ter que fazer para ela ter uma boa situação no mercado de trabalho, que é a competência técnica, né, ela tem que dominar a profissão dela, tecnicamente, então ela tem que conhecer as normas, ela tem que saber dos procedimentos, ela tem que ter esse domínio. Ética, né, ela tem que ser profissional ético, né, sem ética a gente não vai, é um caminho, diria que é um caminho curto, né, quem trilha um caminho sem ética trilha um caminho curto, porque ele rapidamente vai ser interrompido. E comprometimento, seriedade e comprometimento com a profissão que está sendo exercida, né? Com a função que está sendo exercida. Né? Eu acho que
qualquer pessoa que se dedica de verdade a alguma atividade, alguma profissão, algum propósito, ela vai longe. Então, com ética, né, com competência técnica, com seriedade, você tem aí já, né, os pilares para ser um bom profissional e ter sucesso no mercado de trabalho. E aí a gente começa, né, a pensar nas competências que vão margear, né, esse núcleo duro, se a gente pode colocar assim, nesse centro, esses pilares, né, de um bom profissional de contabilidade. E aí eu acho que eu vou muito em linha com o que o Cristiano colocou, né? Eu acho que hoje, com o mundo conectado, né, do jeito que ele é, você não falar uma segunda língua, você não falar um inglês, ele te fecha muitas portas. Isso te fecharia muitas portas, né? Então, eu nem tiro a possibilidade de você, do Brasil, conseguir atender uma empresa nos Estados Unidos, ou na Inglaterra, ou em qualquer outro lugar do mundo, hoje, com as possibilidades que você tem, né? Se você conhece daquele negócio, se você entende dos procedimentos que aquela empresa precisa, né, do que ela demanda de um profissional, hoje, com as ferramentas que a gente tem, é totalmente possível. Então, não ter, né, acesso a outras línguas, né, eu acho que a realidade é o inglês, né, talvez seja de maior amplitude, né, nos outros países, você se limita. Então, eu acho que isso é um ponto. O outro ponto são as tecnologias, né? Você precisa ter conhecimento, precisa estar atualizado, né, e ter o mínimo de manejo com as tecnologias que a gente tem, né, visto cada vez mais serem desenvolvidas. A gente está falando de toda a parte de Big Data, né, de análise de dados, ciência de dados, a parte de aprendizado de máquinas, né? Você não precisa saber fazer, né? Porque tem uma profissão para isso, né? Você tem os técnicos de informação, né? Você tem uma área de TI que é responsável, né, por os programadores. Esses são os profissionais que vão desenvolver essas ferramentas. Mas você precisa ter o mínimo de entendimento do que trata essas ferramentas, saber pelo menos utilizá-las a seu favor, né? Então, ter esse conhecimento técnico, né, das tecnologias, né, saber utilizar a seu favor também é algo que hoje é essencial, né? Se você chegar numa empresa hoje, né, por mais que você seja competente, mas se você não zero intimidade com essa parte, dificilmente você vai conseguir ser aproveitado, né? Porque a empresa não vai deixar de utilizar as tecnologias porque ela tem um bom profissional. Então, isso também é um ponto que não ter conhecimento dessas tecnologias também pode ser um limitador. Então, é importante que os alunos também já tenham isso em mente, né? Eles precisam cada vez mais estarem conectados com essas novas tecnologias, estarem atualizados com essas novas tecnologias, né? E eu acho que, por fim, como a gente foi falando aqui ao longo da apresentação, né, da nossa conversa, as relações pessoais, né? Então, eu tenho um termo que eu gosto muito, que é inteligência emocional, né? Eu acho que hoje o contador ele precisa ter inteligência emocional, né? No sentido de que ter inteligência emocional é saber não só gerir as suas emoções, como as emoções de quem você está, né, tratando, quem você está convivendo. Então, fazendo isso, né, você vai ter uma boa relação com seus clientes, uma boa relação com os seus colegas de trabalho, né, que é algo essencial, porque você vai estar praticamente o tempo todo trabalhando em equipe, né, e com certeza, né, atendendo diversos clientes. Então, a boa relação, né, nessas situações, né, é essencial também, né, para o sucesso. Então, pensar em trabalhar também, né, porque isso é algo que você pode trabalhar, né? Não é a gente tem que quebrar esse paradigma de que esse cara aqui é simpático, aquele cara lá não é simpático. Não existe isso, né? Dentro do trabalho não pode existir isso, né? Então, isso é uma competência, né? Saber se relacionar bem no trabalho é uma competência, né? Inteligência emocional é uma competência que pode ser desenvolvido, né? Tem diversos psicólogos, diversas pessoas especializadas nisso que podem sim ajudar a pessoa a ter um desempenho bom também nessa parte. Então, também é algo que eu acho que eu julgo essencial hoje para o sucesso aí no mercado de trabalho. Então tá, gente, eu queria agradecer muito a participação de vocês nesse bate-papo aqui para falar um pouquinho dessa área. Foi um prazer imenso, né? Por vários motivos, né? Uma área que realmente eu amo muito, gosto que faço, e poder falar, né? Profissional que já está aí, profissional que está chegando no mercado e para o meu aluno, obviamente, né? Que tem um carinho gigante pelas minhas turmas. Realmente, sim,
prazer enorme e dentro de uma instituição que já são 20 anos, né? Então, assim, é um momento bacana para mim que são 19 anos, na verdade, né? Desde 2001 na casa e, tipo, tá vivendo esse momento, né? Foi a primeira experiência em 22 anos de docência que eu tive em dar aula do meu sofá, dar aula do meu escritóriozinho em casa, né? Tipo, e a universidade deu ferramentas assim, né? E deu uma visão para a gente muito bacana nesse processo, né? Funcionou bem. Então, é uma instituição que está alinhada ao que está acontecendo no mercado na área que a gente está tratando, né? Então, assim, acho que isso para o aluno também repercutiu de uma forma muito boa, né? E de resto só agradecer, realmente foi bate-papo foi bom, né? Durou um bocado aí. Fluiu muito bem, porque realmente são muitas coisas importantes acontecendo num período de tempo muito curto, né? E a gente poder estar envolvido aí no processo junto com a universidade, junto com o profissional que está chegando, é realmente bem gratificante. Bom, agradeço a oportunidade de participar, né? Foi um prazer. Andressa, parabéns pela condução. Cristiano, obrigado por participado, parabéns pela fala, foi genial, gostei muito de ter participado, foi importantíssimo. Acho que a gente tratou de pontos essenciais, né? Os nossos alunos com certeza vão se beneficiar muito do que está abordado aqui nessa palestra. E assim, não posso já te falar da UCP, assim, eu sou apaixonado por essa instituição, né? Eu sou de Petrópolis, nasci em Petrópolis, né? Saí para estudar, para ganhar a vida, e foi assim, foi muito bom poder voltar, né? E me deparar aqui com a UCP, né? Que assim tá aqui em Petrópolis, né? Numa cidadezinha pequena, mas assim isso acho que é o que faz dela especial, né? Porque a gente conhece todo mundo, a gente, né? Hoje virtualmente, né? Mas presencialmente todo mundo se abraça, todo mundo junto ali, né? Batalhando. E nesse momento, assim, a condução, né? Foi irretocável. Eu acho que toda a estrutura, todo o apoio foi dado, e a gente, né? Conseguir exercer nosso trabalho. Eu acho que a gente pode dizer que nós somos privilegiados, né? Por ter tido a possibilidade de continuar, de trabalhar e de continuar construindo. Então, assim, eu deixo aqui também, aproveito para chamar agradecimento, né, para a universidade por ter feito a condução do jeito que foi feita e possibilitado que a gente, né, por exemplo, estivesse aqui hoje reunido, né, e continuando a construir, né, conhecimento e fornecer informação e conteúdo para os nossos alunos. A gente fica aqui com mais um Mundo Pós-Pandemia, mas não deixe de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações quando os novos vídeos entrarem no ar.